Agora esta chamada está sendo gravada. Esta chamada está sendo. Agora esta chamada está fazendo da sua. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Sônia Souza, sou psicanalista clínica, também sou especialista em traumas familiares, sou pedagoga, orientadora educacional, também sou hipnoterapeuta quântica. E eu já quero aqui também estar passando a oportunidade para o professor Siqueira estar se apresentando. Boa noite a todos. Eu sou o professor Siqueira, psicanalista clínico, filiado à Sobrapa, Sociedade Brasileira de Psicanálise e Autismo. E, além de psicanalista clínico, eu sou pedagogo, sou formado em letras, tenho mestrado em comunicação e letras, pós-graduação em metodologia do ensino superior. E estamos aqui para uma discussão acerca do assunto extremamente interessante da psicanálise, que é o complexo de Édipo. Hoje nós vamos estar falando sobre o complexo de Édipo, vou estar apresentando a ementa curricular, vou estar passando como nós vamos trabalhar durante esse período, né? Nós vamos ter a carga horária de 20 horas, 10 encontros, na modalidade online, né? Os encontros são paralelos a cada 15 dias, e nós vamos estar trabalhando o complexo de Édipo com vários autores, com Freud, com Nash, com Lacan, com Melanie Klein, e o Winnicott, com Soraya Cristina. E nessa nosso primeiro capítulo que nós vamos trabalhar é a descoberta do complexo de Édipo. O eixo temático é origem histórica e revolução teórica. Já na segunda aula, nós vamos trabalhar a sexualidade infantil e as fases do desenvolvimento. E o eixo temático desta aula é a criança como sujeito funcional que nós vamos trabalhar. Nós temos também, a terceira aula, o narcisismo e a formação do eu. O eixo temático, construção da imagem e identidade. No nosso quarto encontro, nós vamos ter o complexo de Édipo em Freud, o eixo temático do desejo, rivalidade e a lei. Também no nosso quinto encontro, a castração simbólica. Temos como eixo temático a experiência da falta. No nosso sexto encontro, nós vamos ver o Édipo na menina e no menino. Temos como eixo temático diferenças sexuais e críticas contemporâneas. No sétimo encontro, o pós-Édipo, super-eu, identidade e cultura. O eixo temático, interiorização da lei e sublimação. No nosso oitavo encontro, né, nós vamos ter o complexo de Édipo na clínica, o eixo temático, reedição transferencial. No nosso nono encontro, o Édipo e Lacan, o eixo temático, função paterna e estrutura simbólica. No nosso 10º encontro, o Édipo na sociedade contemporânea. Temos como eixo temático transformações culturais. Esses são a nossa ementa curricular, que hoje é o dia da nossa apresentação, né? E o complexo de Édipo, quando abordamos o complexo de Édipo, estamos falando do eixo estruturante da teoria psicanalítica e, ao mesmo tempo, do operador fundamental da constituição do sujeito.
O conceito foi desenvolvido por Freud no início do século XX, especialmente em obras como Interpretação dos Sonhos e Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade. Freud utiliza o mito do Édipo, descrito por Sófocles, não como narrativa literal, mas como metáfora estruturante do desejo inconsciente infantil. Vamos aceitar aqui. Do ponto de vista freudiano, o complexo de Édipo se organiza na fase fálica do desenvolvimento psicossexual, aproximadamente entre os 3 e 5 anos de idade. A criança passa a investir libidinalmente no genitor do sexo oposto e a experimentar rivalidade em relação ao genitor do mesmo sexo. Mas é importante compreendermos que o Édipo não é apenas um conflito amoroso infantil. Ele introduz 3 dimensões estruturantes: a experiência do desejo, a vivência da rivalidade, a internalização da lei. É justamente a angústia da captação que possibilita a dissolução do complexo, levando à identificação com a figura rival e à formação do superego. Portanto, o Édipo é o fundamento da moralidade e da inserção do sujeito na cultura. Avançando na tradição psicanalítica, encontramos a releitura estrutural proposta por Lacan. Lacan desloca o Édipo do campo biográfico para o campo simbólico. Para ele, o pai não é apenas uma figura real, mas uma função, o chamado nome do pai, que representa a lei da linguagem. Freud enfatiza o conflito funcional, Lacan enfatiza a estrutura da linguagem. O Édipo, então, torna-se o momento o sujeito é introduzido no simbólico, reconhecendo que não pode ser o objeto exclusivo do desejo. Surge nesse momento a experiência da falta, condição essencial do desejo humano. Podemos dizer didaticamente que Freud apresenta o Édipo como drama psicossexual, enquanto Lacan o apresenta como estrutura permanente do inconsciente. Se avançamos para a escola das relações objetais, encontramos contribuições significativas. Melanie Klein antecipa o conflito ético para a fase muito precoce da vida. Para Klein, o Édipo já se manifesta nas fantasias inconscientes do bebê em relação aos objetos internos. O conflito não é apenas triangular, externo, mas profundamente intrapsíquico. Winnicott nos oferece outras perspectivas. O Édipo só pode se estruturar adequadamente se houver um ambiente suficientemente bom. Eu me lembro do professor Siqueira, né? Antes da rivalidade triangular, é necessário que o sujeito tenha vivenciado experiências, continuidade e integração do céu. Sem essa base, o conflito ético pode gerar desorganização psíquica. Eu já quero aqui estar convidando o nosso professor Siqueira para estar contribuindo, né, nessa nossa apresentação, do
complexo de Édipo. Boa noite a todos novamente. Obrigado, Sônia, pela parceria, pelo convite, pelo compartilhamento aí desse assunto extremamente interessante da psicanálise, né? Que como profissionais da área que somos, trabalhar o complexo de Édipo da forma clássica e da forma contemporânea é de extrema importância, porque isso nós vamos viver com esse complexo a vida toda, né? E o nosso curso aí de 10 encontros, né, quinzenais, nós vamos ter a oportunidade de destrinchar detalhadamente essa situação. E eu diria que falar do complexo de Édipo, nós poderíamos até já começar falando da interpretação dos sonhos do Freud, que é a partir disso, pelo menos dessa obra, na qual ele mesmo discutiu a ideia que, né, partindo das experiências por que ele passava, e nessa obra, a interpretação dos sonhos, o complexo de Édipo aparece como núcleo organizador do desejo inconsciente. O que significa isso, né? O Édipo, como núcleo do desejo onírico, referente ao sonho, né? Ele, já relembrando o Freud, ele formula o sonho dizendo que é uma realização disfarçada de um desejo recalcado. Esse assunto, o recalque, é um assunto também que requer, né, uma discussão contínua, porque vai trabalhar diretamente com o nosso inconsciente. E qual seria o desejo recalcado, por excelência, segundo o Freud, né? Os desejos infantis ligados ao complexo de Édipo. Então, caminhamos e voltamos, nós estamos no complexo de Édipo. É um desejo amoroso pelo genitor do sexo oposto. E rivalidade e hostilidade em relação ao genitor do mesmo sexo. O menino com a mãe e a menina com o pai, né? Esses desejos são reprimidos por serem inaceitáveis para o ego e para o superego. Então, aqui ele já começa a citar para a gente, né, até a segunda instância dele, que a primeira instância é o consciente, pré-consciente e inconsciente. Depois ele estabelece para nós a segunda instância, que é o id, o ego e o superego. E aqui ele cita os dois, o ego, que é o equilíbrio, né, e o superego, que é a autoridade, a lei. E o sonho é uma via indireta da expressão desses conteúdos. Até que vale a pena lembrar uma frase do Freud, que é assim, né, que os sonhos são a via régia para o inconsciente. Né? Há psicanalistas que trabalham com sonhos, né? O paciente traz o sonho e relata o que aconteceu, aí o analista vai interpretar isso de acordo com esse acontecimento onírico, né? Muito bem. Como Édipo aparece nos sonhos? Como Édipo aparece nos sonhos? Disfarçado, simbólico e deslocado. Freud descreve 3 mecanismos fundamentais do trabalho do sonho: condensação, deslocamento e simbolização. Nós falamos em simbolização, né? Sempre nós falamos, se isso não foi simbolizado,
É que até me remete ao Jung, que fala de símbolos, né? O Jung tem um livro interessante, que é O Homem e Seus Símbolos. Então, nesse complexo do Édipo, como é que é a figura do pai? Né? O pai pode aparecer como um chefe, como um professor ou como uma autoridade. A mãe aparece como uma casa, um lugar acolhedor e uma figura feminina protetora. Vejo que quando ele fala aqui, ó, que a mãe pode aparecer um lugar acolhedor, eu faço até uma remissão ao Winnicott, né? Posteriormente, que o Winnicott vai absorver essa ideia freudiana e vai chamar de ambiente facilitador, mãe suficientemente boa e aqueles detalhes todos, né? Do Winnicott. Então, o Édipo como estrutura e não apenas como conteúdo. O complexo de Édipo, inspirado na tragédia de Édipo, né, de Sófocles, não é apenas um evento infantil, mas uma estrutura. Por quê? Que introduz a lei, né? Introduz a lei, introduz a interdição, introduz a castração simbólica. Então, nos sonhos adultos, ele reaparece sempre que há conflitos com a autoridade, há ciúme amoroso, há medo de punição e há culpa ligada ao desejo. Vejam a extensão do complexo de Édipo, que ele vai atravessando a nossa vida, né? Vai atravessando a nossa vida. E muitos sonhos de punição, por exemplo, fracasso, queda, exposição, revelam. Revela o quê? Revela uma culpa inconsciente ligada a desejos edípicos. Olha só. A desejos edípicos. E revela também o medo de retaliação pela transgressão imaginária. O sonho pode ser realização de desejo ou autopunição pelo desejo. Tudo isso nós encontramos no livro Interpretação dos Sonhos, do Freud, né? E, falando, você gostaria de falar uma coisa? Ô, Sônia? Não, pode falar. Tá. Então, trazendo um pouco isso para a nossa contemporaneidade, hoje, que é o assunto nosso que nós vamos trabalhar ao longo das aulas, né? O Édipo clássico e o Édipo contemporâneo. Qual a diferença? Existem vários autores que estudam com um outro olhar, uma outra visão do complexo de Édipo, né? Atualmente, o Édipo aparece nos sonhos como conflitos amorosos triangulares, né? Medo de abandono, rivalidades profissionais, sensação de exclusão, que é o assunto do momento da nossa sociedade, inclusive, né? Mesmo quando a estrutura familiar mudou, a lógica triangular permanece. O que ele quer dizer com isso, né? Esse triangular. Há autores modernos que vão falar de uma terceira pessoa, né? Na análise, o analista, o paciente e uma outra terceira pessoa, que pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser uma pessoa ligada, um parentesco, né? E sintetizando essa fala minha, depois eu vou falar um pouquinho sobre o Onásio, qual que é a visão do Onásio argentino sobre isso daí. O Édipo aparece na interpretação dos sonhos como, né? Só para fazer um retrospecto, como núcleo inconsciente do desejo, como fonte de ambivalência, amor e ódio, como base da culpa e do medo de punição, e como estrutura organizadora da vida psíquica. Portanto, o sonho é um palco onde o drama edípico continua a se encenar, mas sob máscaras. Aqui, de novo, eu me remeto ao Jung, né, que ele fala dos arquétipos, ele fala das máscaras, né? E o que é interessante
mais um pouco, para compreender o complexo de Édipo, nós não podemos descartar com profundidade, né, os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade que o Freud traz para nós, né? E ou embora o Édipo não apareça ali, sistematizado como conceito central, isso se consolidará depois. Sua estrutura já está inteiramente preparada nessa obra. Que obra? 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. O que Freud diz nessa obra para nós, né? Traz que realmente ele vai reforçar a relação edípica, né? Ele trabalha com a ideia de que a sexualidade começa na puberdade. Ele afirma que a sexualidade é infantil, ela é perversa, polimorfa, várias, né, formas. Ela é organizada por zonas erógenas. Tanto é que o Freud, quando trabalha nas 5 funções, né, se podemos chamar assim, a função anal, né, a função oral primeiro, depois anal, depois a fálica, latente e a genital, por último. Essas 5 funções que ele estabelece onde a sexualidade vai começar a ser destacada, né? E esses elementos são a base para o surgimento do Édipo. O Freud ele é profícuo nessa questão, né? Quando ele diz que o Édipo está ligado a essa situação, ele vai trazer as fases, essas fases, 5 fases que eu falei, né? Que para explicar exatamente a relação, né? Na fase oral, por exemplo, a relação primordial com a mãe, a sexualidade aparece ligada à alimentação e ao cuidado, que é a fase oral, a criança amamentando. Então, aqui se instala o primeiro laço libidinal. E depois eu continuo, falei da fase oral, depois eu dou sequência nisso aqui, Sônia. Eu gostaria de ouvir você mais um pouco, e depois eu retomo esse assunto. Pode ser? Pode, eu vou só receber mais alguém aqui que chegou para nossa aula. Eu vou estar falando aqui um pouquinho sobre os nossos, na perspectiva contemporânea, que nós temos Farzano, Soraya Cristina, né? Na psicanálise contemporânea brasileira, autores como Antônio Farzano, Soraya Cristina, contribuem para atualizar o conceito. Antônio Farzano, ele enfatiza o ético como operador ético da subjetividade. Ele propõe que o complexo de ético marca a passagem do gozo ilimitado para a responsabilidade. Introduz o sujeito na dimensão da alteridade. Estrutura a capacidade de reconhecer limites. Fagiano destaca nas falhas na simbolização ética podem gerar dificuldades na construção da autoridade interna. E agora eu vou falar um pouquinho também sobre a Soraya Cristina, a visão dela. Ela aborda o Édipo dentro da nova configuração familiares contemporânea. Ela sustenta que a função paterna não depende da figura biológica masculina. Pode ser um avô, pode ser, como o nosso professor já falou, pode ser um professor, né, que a pessoa admira, e que dá aquela ordem, obedece. O essencial é a presença da lei simbólica para ele.
O Édipo permanece válido mesmo em famílias homoafetivas ou monoparentais. O importante é ter a lei, né? Ter alguém que impõe a lei nessa casa, nessa família. Não precisa ser o pai, não precisa, né? Na contemporaneidade, que nós vamos estar estudando, aprendendo, né? Também na contemporaneidade. E as implicações da clínica? Clinicamente, quando o Édipo não é simbolizado adequadamente, pode observar relações amorosas repetitivas e marcadas por rivalidade, dificuldade com a autoridade, fragilidade na construção do superego, oscilações entre dependência e desafio excessivo. Nas articulações, vamos. Bom, essa é a minha contribuição mais uma vez. Eu já volto para o nosso professor. Hoje eu vou estar falando pouco, pessoal. Já volto para o professor Siqueira, dar continuidade. Muito bem. Obrigado, Sônia. Então, eu estava na fase oral, agora eu vou para a fase anal, que vai dizer o seguinte, né? É o prazer ligado ao controle e à retenção. Aparecem conflitos com autoridade e exigências externas. Veja que essa palavra autoridade aqui na fase anal, aparentemente, nós pensamos outras coisas, né, na fase anal, que não seja essa questão da autoridade, que é exatamente ao superego lá desenvolvido, é a lei, né? Então, veja que está tudo interligado. Está tudo, é um emaranhado que congrega o complexo de Édipo nesse bojo aí, nesse meio, né? Nessa junção das fases. Aí, na fase anal, é o início da tensão entre desejo e lei. Olha a lei de novo aí, que remete ao superego. Na fase fálica, a terceira fase, é o ponto crucial. É aqui que o Édipo emerge de forma estruturada. É bom que digamos isso, olha, na fase fálica do falo, né, do pênis, é aqui que o Édipo emerge de forma estruturada. Com quais características? A descoberta da diferença sexual, a centralidade no falo, pênis, como significante, a curiosidade sexual infantil, né, a gente percebe aquelas curiosidades que a menina tem de ver o órgão do menino, o menino vê o órgão da menina, e assim sucessivamente. Às vezes, isso em certas culturas ou em certas famílias convencionais, famílias que, de certa forma, desconhecem essa questão psicanalítica, né? Acham que é um abuso. Tira a mão daí, criança, não põe a mão aí. Ou seja, já se começa uma repressão, já se começa um trauma aí, né? Não deixando a criança desenvolver as suas fases normalmente. Então, fantasias sobre a origem dos bebês, né? Toda criança quer perguntar, mãe, como é que eu nasci? De onde eu vim? Como é que eu fui feito? Enfim, aquelas perguntas corriqueiras que a gente sabe das crianças, né? Uma curiosidade. Nesse momento, a criança deseja o genitor do sexo oposto. Nesse momento. A menina deseja o pai e o menino deseja a mãe. E rivaliza com o genitor do mesmo sexo. Então, a menina cria um ódio, entre aspas, da mãe, né? Porque, de certa forma, está tomando o pai dela. E o contrário também acontece, né? O que é o complexo de Édipo, inspirado na tragédia grega lá, envolve? Desejo incestuoso, rivalidade, hostilidade e medo de punição, angústia ou castração. O pai
ou função paterna, diga-se de passagem, né? O pai pode ser um pai adotivo, pode ser um pai, enfim, introduz a interdição. Não quer dizer o pai biológico, necessariamente. A criança precisa renunciar ao objeto incestuoso. Ela renuncia, aliás, essa renúncia, ela redunda no quê? Redunda no superego, na lei e na entrada na cultura. Quando que dá a dissolução do Édipo? A dissolução do Édipo, ameaça de cassação, leva à repressão do desejo incestuoso. A libido, então, o que acontece com a libido? É recalcada, é sublimada, é redirecionada. Esse processo organiza a estrutura neurótica. Muito bem. Qual que é o objetivo? O que o Freud traz para a gente na sua obra, nos 3 ensaios, né? Ele mostra que a sexualidade infantil é inevitavelmente conflitiva. O Édipo não é um acidente, é um momento estrutural do desenvolvimento. Porque ele organiza a escolha do objeto futuro, a formação do caráter, a posição frente à autoridade, a constituição da culpa. Ou seja, se nós atualizarmos isso aí, né, o Édipo está enfraquecido? Não. Digamos que na contemporaneidade é uma pergunta que se faz, né? Será que esse Édipo está fraquejado, enfraquecido, né? A função paterna perdeu consistência simbólica? E essa discussão tem alguns autores, depois eu vou citar um autor aqui que ele fala dessa situação que os pais estão passando hoje em dia, né? Desse debate entre filhos e pais, essa falta de respeito na escola, falta de respeito com o professor, né? Ainda hoje eu tive uma paciente, uma menina, né? Que jogou uma carteira no professor. Jogou uma carteira no professor porque o professor mudou ela de lugar. Ó, não quero que você sente aí, quero que você sente no canto. Eu falei, não vou sentar. Jogou a carteira no professor. Como é que nós chegamos nesse nível, né? Então, esse autor moderno, ele vai discutir essa questão. Além disso, essa menina fez aquele sinal do dedo indicador, né? Aquele sinal famigerado que a gente conhece, do dedo indicador para a professora. Olha, o que acontece? Uma jovem de 16 anos fazer isso. 16 anos? Não, eu diria que menos. Ela, segundo o relato, ela estava com 12 anos quando fez isso com a professora. Vai para o conselho tutelar, etc, etc, e aí demandou todo um processo. Então, se nós formos discutir essas questões, elas estão todas calcadas nessa fase, no complexo de Édipo, né? E esses elementos tornam possível a formulação posterior do complexo de Édipo como eixo estruturante da vida psíquica. Então, quer queiramos ou não, Sônia, o complexo de Édipo, esse complexo de Édipo, ele permanece. É o que determina a nossa vida adulta também, né? Isso, exatamente. E Melanie Klein fala o seguinte, né? Você citou a Melanie Klein muito bem, citou o Édipo para ela é antecipado para fases muito precoces. Inclusive, a Melanie Klein fala que a criança já pode ser analisada com 3 anos de idade, né? Que não é uma teoria que o Freud aceitava, mas a Melanie Klein já acha que a criança pode ser analisada em tenra idade. A criança já vive fantasias triangulares nos primeiros meses. Olha, primeiros meses. Por quê? É bem interessante, assim, a descoberta, né? Isso, exatamente. E o Winnicott, já, para ele, o Édipo só pode ocorrer se houver ambiente suficientemente bom, é aquela expressão que o Winnicott usa, mãe suficientemente boa, ambiente facilitador, ambiente suficientemente bom, integração do self. Sem isso, para o Winnicott, o conflito edípico nem chega a se organizar plenamente. Olha a visão winnicottiana, né? E
que nós, na contemporaneidade, nós temos, né? Um questionamento da universalidade do modelo nuclear pai, mãe e filho. Nós questionamos isso ainda, né, entre nós. Inclusão de novas configurações familiares. Nós temos novas configurações familiares, às vezes, inaceitáveis, conforme a cultura, conforme o desenvolvimento, conforme a vivência, conforme o ambiente, enfim. Essas revisões feministas sobre a teoria da inveja do pênis, o deslocamento do foco da anatomia para a função simbólica. Hoje, Sônia, hoje o Édipo, ele é pensado menos como triângulo familiar tradicional e mais como estrutura que introduz diferença, lei que limita o gozo e uma operação que funda no desejo. Então, só para não prolongar muito, o complexo de Édipo na contemporaneidade, alguns autores, né, contemporâneos, eles citam que há um enfraquecimento na função paterna. Enfraquecimento na função paterna. Há uma fragilização da lei simbólica. Há um narcisismo exacerbado. E a dificuldade de simbolizar a frustração. Hoje, dificilmente o jovem sabe lidar com frustração, né? Em todos os aspectos, escolares, profissionais, enfim. E é uma verdade na função paterna, realmente, né? Está sem enfraquecimento, já não tem aquela pessoa que põe a lei, que está exercendo esse papel, a maioria, né? Está acontecendo isso, é uma realidade, é uma fragilidade mesmo na nossa atualidade. E quando essa função simbólica falha, o limite vira violência. A frustração vira humilhação narcísica, o outro vira objeto de posse. Olha só, aí é aquela questão do ciúme. Nós chegamos até ao extremo da violência feminina, até o feminicídio, que é um assunto que nós estamos discutindo. Né? Quando não é trabalhado o complexo de Édipo no pessoal, por isso que chega esse feminicídio hoje, né? Exatamente, olha aí, você foi clara na sua fala. O Édipo introduz 3 coisas fundamentais. Olha a importância do Édipo, né? A gente desconhece mesmo, ou muitos profissionais desconhecem, sabe? Não dão valor para isso, não, mas olha, o Édipo introduz a lei, a falta e a alteridade. Sem isso, o desejo não se estrutura, apenas o gozo imediato. O gozo imediato, ou seja, é agora, né? É só agora, e daqui para frente, né? Então, é algo momentâneo, né? As pessoas estão no momento, na hora, agora. Isso. Não serve mais, tem que ser agora. Tem que ser agora, tem que ser já. Eu quero hoje. Não, às vezes, pode esperar amanhã, não, eu quero agora, quero hoje. Aí fica, né, neurótico, psicótico, etc, etc. Bom, eu queria citar aqui um autor interessante. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Aqui. Vários autores, né? Vários autores modernos, mas eu achei interessante esse Jacques Alain Millet, um psicanalista francês. Ele nasceu em 1944, século XX, portanto, vivo ainda. Ele discute o declínio do nome do pai e as novas formas de subjetivação. Ele propõe que vivemos um tempo de pluralização dos nomes do pai, o que desloca a centralidade do Édipo clássico. Olha aqui, já é uma visão moderna, contemporânea, daquela visão edípica freudiana, né? E ele desenvolve um tema muito interessante, que é o enfraquecimento da autoridade simbólica tradicional. Enfraquecimento da autoridade. Isso aí, Sônia, que você falou. O pai não tem mais autoridade. O filho bota o dedo no nariz do pai e fala, quem manda aqui sou eu, né? O que você está pensando? Você já passou a sua época, o velho. Você já passou a sua época, né? E
Eu tenho vários autores aqui, mas eu não vou falar todos, a gente vai trabalhando isso ao longo das aulas. Tem uma psicanalista, Júlia Kristeva. Júlia Kristeva, ela é filósofa, psicanalista, linguista búlgara. Ela reformula que o papel do pai e da lei na constituição do sujeito, articulando psicanálise e cultura. E ela trabalha com linguagem, que ela vai defender umas ideias lacanianas, que o Lacan fala da linguagem, literatura, semiótica, né? Ela vai beber na fonte peirciana, né? Sanders Peirce, um linguista, e do Ferdinand Saussure, francês, que é da linguista também. Interessante essa Júlia Kristeva, nasceu em 41 e está viva ainda. Olha só, ela discute essas questões extremamente modernas, né? E analisa a autoridade e os efeitos políticos da crise do Édipo. Até na política, Sônia, até na política, se nós formos entrar no mérito da questão, olha aí, ó. Porque É ela isso aí, fez a Sônia. junção, né, essa junção aí da cultura, da linguística, da linguagem, né, e expôs na contemporaneidade. É o que nós Sim, estamos vivendo hoje, né? sim. Sexta-feira, a propósito, abrindo um parênteses, Sônia, sexta-feira eu vou fazer uma live às 20 horas e eu vou fazer até a propaganda já aqui. Eu vou discutir uma obra do Érico Veríssimo, gaúcho, Incidente em Antares. É maravilhosa essa obra e eu vou discutir essa questão à luz da psicanálise. Então, você vê, a literatura associada à psicanálise Muito bom. interferindo nas personagens, como as personagens procedem na obra, muito delineadas pelo Érico Veríssimo, extraordinário literário, né? Autor, escritor, gaúcho, e numa fase extremamente importante da nossa vida, 1971, época da Revolução, que nós tivemos aqui no Brasil, da ditadura militar. Então, sexta-feira à noite eu vou discutir essa obra à luz da psicanálise. Eu vou, com certeza, levantar algumas coisas aqui. Certo, Sônia? O que mais, Isso, é Sônia? assim, vamos abrir, alguém talvez quer trazer uma contribuição, Alguém quer alguém falar, que né? quer participar, trazendo alguma contribuição, podem estar falando. Quem que está conosco aí, Sônia? Você consegue Pode estar visualizar? Jaqueline, Cibeles, Alessandra, Oneide. Deixa eu olhar se tem mais alguém. Esses eu consegui ver aqui. Vamos lá, pessoal. Se alguém quiser trazer uma contribuição, fiquem à vontade, pessoal. Pode Isso. estar falando. Alguém quer comentar algo aí sobre o nosso assunto? Vamos contribuir. Olá, boa noite, professor Siqueira. Boa Olá, noite, Alessandra. Boa Alessandra. boa Alessandra. noite a todos que eu não entendi os nomes. Oneide, Jaqueline, a outra que é a palestrante da Sobrapa. Muito prazer falar com vocês. Belezinha, Alessandra Fonseca. Muito bem, Que prazer em bom. vê-lo aqui. Obrigada por estar aqui conosco, né? Imagina, faz um pouquinho de tempo que eu não estou participando, mas hoje eu vi lá no grupo e eu falei, nossa, eu vou entrar para ouvir o aprendizado de vocês maravilhoso. Tem que participar mais, viu, menina? Tem que participar mais. Nós temos de segunda a sexta-feira, né? Tem, Isso. como se diz, tem aulas, né? Geralmente às 20 horas. Ah, que legal. Vou tentar entrar mais vezes. É muito bom aprender cada dia mais. E cada um tem um tema, cada um traz um assunto, é de segunda a sexta, tá? Ah, legal. Muito obrigada, viu? Prazer falar com você também, professor Siqueira. Um grande mestre. Ah, Alessandra, você é muito gentil, querida. Eu sou filho de milhões dessa pessoa. Essa menina é fofa, ela é muito elegante, é muito simpática. Nossa, amicíssima minha. Obrigada, E hoje obrigada. nós estamos no assunto, né, do complexo de Édipo.
É um assunto bem assim. Eu peguei bem na metadinha aí, mas assim, hoje eu não vou participar porque eu não consegui pegar tudo, mas é uma honra estar ouvindo vocês. Mas fica Obrigado. gravado Eu no vou ouvir com mais YouTube. Vai para o calma. YouTube, fica gravado. Eu vou ouvir sim. Obrigada. Estou aqui ouvindo vocês. Foi um Obrigado, prazer. Alessandra. Obrigado, Alessandra. Obrigada, professor. Quem mais? Tem Alguém mais gente mais aí. gostaria de falar? Fiquem à vontade, nós vamos estar ouvindo vocês. Se não tiver, então, o professor, se querer ter mais alguma coisa para falar, ou nós podemos já partir para... Aí Então, eu vou fazer o fechamento, a gente... uma finalização aqui, Sônia, sobre a visão do psicanalista argentino Laonazio, que tem uma literatura vasta sobre isso, né? E o principal texto de referência do Násio é Édipo, o complexo do qual nenhuma criança escapa. Isso. Olha só que interessante, né? E ele diz o seguinte, que o Édipo não é um episódio, é uma estrutura. Para ele, o Édipo não é apenas um momento da infância, mas nem um conflito passageiro, nem tampouco uma fantasia específica. Ela é uma estrutura organizadora permanente do desejo. Olha uma visão moderna, né, contemporânea, né, nasceu em 1942 e ainda continua nessa linha, né? Ele diz o seguinte: toda criança atravessa inevitavelmente o drama edípico, porque ele é constitutivo da entrada no mundo simbólico. E o que está em jogo, né? O que está em jogo, segundo ele? A criança deseja ser objeto exclusivo do amor da mãe. Descobre que não é tudo para ela. Surge um terceiro, que é o pai, ou a função paterna, que limita esse desejo. Olha o conflito aí, né? O essencial não é o pai real, mas a função que introduz a falta. Ou seja, não adianta o pai físico, biológico, real, mas não dá afeto, mas não acaricia a criança, não tem a criança como parte do seu, né, do seu ambiente. Então, isso é comum. Daí, Sônia, sem exagero algum, sem querer extrapolar a nossa conversa, surgem até os abusos. Você não é minha filha, você não é meu filho, aí você abusa. Olha só, aonde pode chegar isso, né? Então, aí a gente percebe uma influência do Lacan, a fonte que o Násio bebeu, né? E para ele, o ponto central do Édipo é a experiência da castração simbólica. A criança descobre que não pode ocupar todos os lugares, aprende que o desejo é marcado pela falta e renuncia à onipotência. Então, essa renúncia da criança, né, provoca, ou funda, né? Funda na lei, o superego, e na possibilidade de amar fora da família. Ou seja, ela pode até mudar de família, mas ela já tem aquela formação, né, amistosa, já tem aquela formação, aquele caráter amistoso, ela pode amar outra família, porque ela já tem no seu inconsciente esses primeiros afetos, né? E o Édipo, para ele, para o Násio, nunca termina completamente. O Édipo infantil é recalcado, mas ele reaparece na vida adulta. É o que nós estamos falando, olha. Nós estamos falando, isso aqui não acaba, né? Que tudo gira, né, a nossa vida, mesmo desde a infância à vida adulta, gira em torno do complexo de Édipo. Por isso precisa ser feito corretamente essa castração, essa lei, né, essa imposição, para que ele possa perceber que seja feito de forma correta, para que não tenha nenhum problema futuramente, né, na vida adulta.
Sim. Então, podemos observar que tudo gira, a realidade é bem essa, né? É. E outra coisa, né? Vai redundar no quê? Nos ciúmes, na vida adulta, na rivalidade profissional, nas escolhas amorosas e nos conflitos com a autoridade. Ou seja, fechando definitivamente a minha fala, o Édipo é reatualizado continuamente. Aqui eu encerro a minha fala. Sônia, fica à vontade para dar E o assim, além, como se diz, pegando o ganchinho aí do Édipo, quando assim não é feito da forma correta, né? Quando não é colocado todas as passagens da vida da criança, as fases de forma correta, né? Mas a Inácio fala que é para a vida inteira, né? Então, cada autor tem uma visão, né? Uma forma de ver, cada autor tem a forma de interpretar, e ao longo das aulas nós vamos estar trabalhando, né? Com esses autores. E eu vou fazer o seguinte, já nosso horário está bem assim. Eu vou estar fazendo a finalização, a gente despede do pessoal depois, né? Então, assim, eu vou já estar partindo para o final. O complexo de Édipo, como estrutura da subjetividade, né? Ao nós concluirmos, né, essa reflexão, podemos afirmar que o complexo de Édipo permanece como um dos pilares estruturantes na psicanálise e da compreensão da construção do sujeito. Freud, né, ele olha para o Édipo, né, a partir dele, foi concebido como núcleo organizador do desenvolvimento psicossexual, responsável pela formação do superego, pela internalização da lei e pela inserção do sujeito na cultura. Freud demonstrou que o conflito édipico não é apenas um episódio infantil, mas o fundamento da moralidade e da organização do sujeito. Lacan, né? O conceito é elevado à dimensão estrutural. O Édipo deixa de ser apenas drama familiar e passa a ser operador simbólico da linguagem. A função do nome do pai introduz a falta, delimita o gozo e possibilita a emergência do sujeito desejante. O desejo humano, portanto, nasce da interdição e da impossibilidade da completude. Na tradição das relações objetais, Melanie Clay antecipa o conflito édipo nas fantasias primitivas, mostrando que ele se inscreve precocemente na vida psíquica. Winnicott demonstra que o Édipo só pode ser estruturante quando precedido de um ambiente suficientemente bom, como o nosso professor Siqueira já falou, capaz de sustentar a integração da self, já foi falado também. Nasio contribui ao evidenciar que o Édipo constitui a primeira grande experiência da frustração estruturante, matriz das escolhas afetivas e das repetições amorosas da vida adulta. E no cenário contemporâneo, autores, né, já falamos lá, Antônio Farjano, exalta a dimensão ética do complexo, entendendo-o como passagem do gozo irrestrito à responsabilidade subjetiva. Da mesma forma, Suraya Cristina reafirma que o Édipo não depende de modelos familiares tradicionais, mas da presença da função simbólica da lei. Dessa forma, podemos sintetizar que o complexo de Édipo, né, estrutura o desejo,
introduz o sujeito na linguagem, fundamenta a moralidade, organiza as relações com a autoridade, sustenta a inserção cultural. Longe de ser um conceito ultrapassado, o Édipo continua sendo um operador teórico clínico indispensável para compreender os impasses contemporâneos da subjetividade, especialmente nas questões relacionadas à identidade, à alteridade, ao limite e às dinâmicas afetivas. O complexo de Édipo permanece como fundamento essencial da psicanálise, não apenas como etapa do desenvolvimento, mas como estrutura permanente que organiza o inconsciente e a vida relacional do sujeito. Então, podemos observar que o complexo de Édipo está na nossa vida e continua, né? Porque se não for bem trabalhado, vai estar criando situações, né, para nós futuramente. E eu já quero aqui estar convidando o nosso professor para estar se despedindo. Então, já vamos estar finalizando. Muito bem, muito bem. Eu agradeço a todos, agradeço a Sônia primeiramente pelo convite, pela parceria e confiança, né? Agradeço a atenção de todos que estiveram presentes, a Alessandra Fonseca, a Cidelis, a Ângela, o Márcio, Euneide e outras pessoas mais aí que não se manifestaram, mas que porventura participaram ouvindo-nos. E quero agradecer a todos aqueles que, se não participaram, né, ativamente, mas que depois vejam, assistam no YouTube, nas coisas de Sidério. As coisas de Sidério não foi gravado, né, Sônia? Mas, não sobrar para a playlist, vai estar isso aí dentro de 2 dias, para que vocês vejam. Muito grato pela atenção de todos, pelo respeito, pela cordialidade, e que estejamos aqui, Sônia, daqui a 15 dias, para continuar esse assunto que é muito importante para que todos entendam o desenvolvimento psíquico do sujeito. Obrigado e boa noite. Eu também quero agradecer a todos, agradecer ao professor Siqueira pelo companheirismo. Quero agradecer também a todos que vão assistir. Daqui 15 dias nós estamos aqui, estejam todos convidados. Convido os amigos, os parentes para estar participando. Se você gostou dessa roda de conversa, associe-se a Sobrar, venha fazer parte aqui conosco também. E eu quero, assim, agradecer a todos, né? E contamos com a presença de vocês novamente. E lembrando vocês, não esqueçam de assinar a lista de presença com certificado, tá? E obrigada a todos. Eu vou já aqui estar desligando a gravação. Tchau, tchau, boa noite, bom descanso. Tchau, Alessandra. Obrigado pela presença. Tchau, obrigada. Contamos com a Tchau. sua presença daqui 15 dias. E todos os dias da semana tem no mesmo horário, tá, Alessandra? Muito obrigada pela sua atenção e seu conhecimento compartilhado com todos nós. Obrigado, Alessandra. Boa noite. Boa noite.